Existe uma solidão que não tem explicação natural. Você olha ao redor e percebe que algumas pessoas foram embora. Amizades que pareciam sólidas esfriaram. Relacionamentos que você achava que durariam para sempre se desfizeram sem um conflito claro, sem uma briga, sem um motivo que você consiga nomear com segurança. E a primeira coisa que o coração humano faz diante disso é procurar culpa, em si mesmo, nos outros, nas circunstâncias. Mas e se a pergunta certa não for, por que isso acabou? E se a pergunta certa for, o que Deus está fazendo na sua vida agora? Porque há uma obra que Deus realiza em certas estações, especialmente quando os anos se acumulam, quando a vida já viveu o suficiente para separar o que era fachada do que é fundação. E essa obra não é punição, é limpeza, é preparação. É o olhar de um pai que decide, na sua misericórdia, não deixar que você chegue ao fim carregando o que nunca deveria ter carregado. Tem algo que a maioria das pessoas não quer admitir quando começa a envelhecer, que Deus tem interesse ativo no que você carrega, não apenas no que você crê. Não basta declarar fé com a boca, enquanto a vida acumula vínculos que drenam, alianças que afastam do caminho, companhias que normalizam o que a palavra condena. Chega um momento, e para muitos ele vem depois dos 60, em que Deus para de tolerar a bagunça afetiva e começa a fazer uma obra cirúrgica que dói precisamente porque é precisa. Você está ficando sozinho, e o título deste encontro não é provocação, é diagnóstico. Mas antes de entrar no que a Escritura diz sobre isso, você precisa sentar com esta pergunta, deixá-la pousar com peso real na sua consciência. Quem Deus retirou da sua vida nos últimos anos que você ainda não conseguiu entender? Não estou falando de morte. A morte tem a sua própria teologia. Estou falando de pessoas que simplesmente foram, que se afastaram, que pararam de ligar, que estavam e um dia não estavam mais. Essa pergunta volta ao longo desta pregação porque ela não tem uma resposta simples. E respostas simples para obras profundas de Deus são o maior perigo espiritual de quem envelhece na fé. Abra com Jó. Não o Jó da paciência famosa, aquele da ilustração rápida de culto. O Jó real, o que morava em Uz, o homem mais rico do Oriente, que tinha 7 filhos, 3 filhas, 7.000 ovelhas e relações sociais que eram o retrato da prosperidade no mundo antigo. Jó tinha uma rede de amizade que funcionava enquanto tudo ia bem. E quando tudo desabou, a primeira coisa que apareceu foi a qualidade daquelas relações. Os amigos chegaram, e aí é onde a maioria para de ler com atenção. Os amigos chegaram, ficaram sentados com ele em silêncio por 7 dias, e esse silêncio era o único momento em que eles estavam certos. Quando abriram a boca, o que saiu foi teologia sem misericórdia, explicação sem escuta, análise sem amor. Elifaz, Bildade, Zofar, 3 homens que conheciam Deus no nível da doutrina, mas que nunca tinham aprendido a ficar no escuro com alguém sem resolver o escuro. No final do livro, Deus não reprova Jó pela sua confusão. Reprova os amigos pela sua certeza. Não falastes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Isso é Jó 42.7. 3 homens que vieram para consolar se tornaram o maior peso do sofrimento de Jó. Não porque eram maus, mas porque eram certos demais para serem úteis. E Deus, na sua sabedoria, no final da história, isolou Jó deles o suficiente para que Jó o encontrasse sozinho, cara a cara, no meio do redemoinho. Você entende o que está acontecendo aqui? O isolamento não foi acidente, foi estrutura. Deus usou a ausência das respostas fáceis dos amigos para criar um espaço onde Jó só podia falar com ele. E nesse espaço, Jó disse a coisa mais honesta que qualquer ser humano pode dizer diante do Eterno. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Antes dos filhos, das ovelhas, dos amigos e dos conselheiros, agora Jó
vê Deus. A pergunta que fica é esta: você ainda está esperando que os seus Elifazes te expliquem o que Deus está fazendo? Porque enquanto você espera que alguém de fora explique a obra de dentro, você perde o mais precioso da estação, o espaço de silêncio onde só Ele fala. A palavra hebraica usada para refinar em Zacarias 13:9 é tzaraf, e ela não vem do vocabulário da religião. Ela vem da metalurgia. Tzaraf é o que o ourives faz quando coloca o metal no forno e espera que as impurezas subam à superfície para serem retiradas. Não é destruição, é revelação do que já estava lá. Quando Deus afasta certas pessoas da sua vida, uma das coisas que começa a aparecer é o que estava escondido atrás delas. Dependências que você chamava de amizade, aprovação que você chamava de comunhão, distrações que você chamava de ministério. Depois dos 60, o forno fica mais quente. Não porque Deus é mais severo com quem envelhece, mas porque há menos tempo para continuar carregando o que não tem valor eterno, e Ele é misericordioso demais para deixar você chegar ao fim do percurso ainda pesado com o que deveria ter sido largado há décadas. Se você está sentindo o calor desse forno agora, se algo em você reconhece que esta solidão não tem nome humano, compartilhe este ensinamento com alguém que também está nessa estação. Não porque é bonito, porque é necessário. Existe uma figura que aparece nas margens do texto bíblico e que raramente entra nos sermões de domingo de manhã. Naamã, o general sírio de 2 Reis 5, homem de poder, de nome, de exército e de relações internacionais. A lepra que ele carregava era escondida atrás das armaduras, coberta pelo prestígio, tolerada pelo círculo de pessoas que dependiam do seu favor. Ninguém ao redor de Naamã ia dizer em voz alta que o general estava com lepra. O poder cria essa dinâmica. A verdade para de circular quando as pessoas têm mais a perder do que a ganhar sendo honestas. Quem fala é uma menina escrava, sem nome registrado no texto, sem credencial, sem relação de poder e exatamente por isso, livre para dizer o que ninguém mais diria. Ela conta para a esposa de Naamã sobre um profeta em Israel. A informação certa vinda da pessoa mais improvável, do lugar mais inesperado. E Naamã vai. Mas quando chega à porta de Eliseu, a primeira coisa que acontece é que Eliseu nem sai para o receber. Manda um mensageiro com instrução simples: vá se lavar no Jordão 7 vezes. Isso é uma afronta. Naamã volta com raiva. E os que aparecem para acalmá-lo, para convencê-lo a ouvir, não são os seus generais, são os seus servos. Os que estão abaixo dele na hierarquia são os que enxergam com mais clareza o que ele precisa fazer. Se o profeta te mandasse fazer alguma coisa difícil, não o farias? Essa pergunta muda a história. Naamã vai ao Jordão, mergulha 7 vezes em águas que ele achava inadequadas para um homem da sua posição. E na 7ª mergulhada, a pele é restaurada como de uma criança. O que você vê aqui não é simplesmente um milagre de cura. É uma obra de humilhação que antecede a restauração. Todos os vínculos de Naamã, o prestígio, o exército, as relações políticas, não podiam curar o que ele carregava. Precisou de um profeta que não saiu para recebê-lo, de uma menina sem nome e de um rio que ele desprezava. Deus usou o esvaziamento dos seus recursos relacionais habituais para criar a condição em que a graça poderia operar. Você está depois dos 60 e sente que as relações que pareciam sólidas foram embora. Pergunta-se por que exatamente agora, quando sentia que já havia construído o suficiente para estar cercado. E a resposta que a Escritura sugere não é que você falhou. É que Deus está te levando ao Jordão, ao lugar inadequado, ao lugar que você despreza, ao silêncio que você não escolheria, porque é lá,
naquele espaço que a sua história não teria incluído por vontade própria, que a restauração acontece. Mas note algo: Naamã não foi ao Jordão sozinho. Seus servos foram com ele, não o círculo de poder, os servidores. Depois dos 60, Deus frequentemente remove as relações de prestígio e deixa ou traz relações de serviço. Pessoas mais simples, mais honestas, menos investidas na manutenção de uma imagem. Você talvez esteja ficando sozinho dos que eram importantes e percebendo que as relações mais reais que tem são com pessoas que nunca tentaram impressioná-lo. Preste atenção nisso. O que permanece quando o que era brilhante foi embora pode ser exatamente o que Deus escolheu manter. A palavra grega que o Novo Testamento usa para separar, aforizo, tem na raiz o sentido de estabelecer uma fronteira, de colocar um horizonte entre dois territórios. Paulo usa esta mesma palavra quando fala que Deus o separou desde o ventre de sua mãe para o Evangelho. Aforizo não é corte aleatório, é delimitação intencional. Quando Deus separa você de certas pessoas, de certos ambientes, de certos padrões relacionais que você carregou por décadas, Ele está estabelecendo uma fronteira, e do outro lado dessa fronteira há um chamado que não poderia coexistir com o que foi removido. Você precisa parar de interpretar a solidão como sinal de rejeição. Pode ser sinal de consagração. Se você quiser estudar estas passagens com mais profundidade, Jó, Naamã, os textos que vamos ainda percorrer nesta mensagem, eu preparei um material de estudo que desenvolveu tudo isso com espaço para você abrir a Bíblia, anotar e deixar a palavra trabalhar em você de forma pessoal. Está no link aqui na descrição ou no comentário fixado. Não é curso, é ferramenta para quem leva a palavra a sério. Há um salmo que não tem o nome de Davi no título, e isso importa. O Salmo 73 é de Asaf, o músico designado por Davi para liderar a louvor no tabernáculo, homem que viveu com a santidade como profissão e quase perdeu a fé, olhando para a prosperidade dos ímpios. Mas quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, os meus passos quase escorregaram. Porque tive inveja dos arrogantes, vendo a prosperidade dos perversos. Asaf não está falando de uma tentação adolescente. Ele é um líder espiritual maduro, com anos de serviço, vendo que os que vivem sem Deus parecem ter mais relacionamentos, mais alegria social, mais rede de apoio, e sentindo que a sua fidelidade o custou algo que o mundo chamaria de sucesso relacional. Estão isentos das angústias humanas, não são afetados como os outros homens. Os ímpios não ficam sozinhos. Os ímpios têm festa, têm companhia, têm pertencimento. Asaf quase caiu aí, quase concluiu que a fidelidade a Deus era mau negócio. E o ponto de virada não é um argumento teológico que ele encontrou, é um momento de adoração. Quando fui ao santuário de Deus, então compreendi o fim deles. No santuário, na presença, na quietude diante do Eterno, lá a perspectiva se restaurou. Lá, Asaf viu o que a distância não permitia ver, que o que parecia vantagem era fragilidade, que o que parecia solidão fiel era, na verdade, proximidade preservada. E então, Asaf diz algo que é o pico emocional e teológico do salmo inteiro. Mesmo assim, estou sempre contigo. Tu me seguraste pela mão direita. No hebraico, a expressão pela mão direita e a mim não é apenas metáfora de cuidado. No contexto legal e cultural de Israel, a mão direita era a mão da aliança, a mão que selava compromisso público. Quando Asaf diz que Deus o segurou pela mão direita, ele está declarando que o isolamento que viveu não foi abandono. Foi o Deus do pacto que se recusou a soltá-lo mesmo quando ele quase soltou a si mesmo. Você está depois dos 60 e sente que a vida foi simplificando as suas relações de formas que você não escolheu. Menos pessoas ao redor, menos barulho, menos pertencimento social.
E a voz que você precisa silenciar é a que compara isso com a vida de quem não está comprometido com a santidade, de quem nunca abriu mão de relacionamentos convenientes, de quem nunca fez a escolha difícil de se afastar de ambientes que comprimem a integridade. Essa comparação é a mesma armadilha de Asaf, e a mesma saída existe: ir ao santuário. Não há um lugar físico necessariamente, mas a presença, ao texto, ao silêncio diante do Deus que segurou e segura. Porque o que fica depois da limpeza não é vazio, é Ele. Existe algo que acontece com as pessoas que chegam aos 60, 70, 80 anos de caminhada com Deus e que não é facilmente explicável em termos humanos. Elas passam a habitar uma solitude diferente da solidão. Solitude é a capacidade de estar só sem estar esvaziado, de habitar o silêncio não como ausência, mas como presença de alguém. Solidão é ferida, solitude é maturidade. E Deus, em sua pedagogia paciente, usa as estações de limpeza relacional para converter a solidão da ferida em solitude da intimidade. Isso não significa que a dor desaparece, significa que a dor passa a ter endereço. Você sabe para quem leva. E quem recebe não a resolve com uma explicação, a recebe com presença. Asaf termina o Salmo 73 com uma frase que é uma das mais densas da literatura de sabedoria do Antigo Testamento. Para mim, é bom estar perto de Deus. Não é bom ter as minhas orações respondidas. Não é bom ter prosperidade e relacionamentos. A proximidade em si é o bem. Quando tudo mais foi reduzido, e Asaf passou por redução real, por crise de fé real, o que sobrou foi suficiente. Mais do que suficiente. Era tudo. Se essa palavra tocou algo em você que você tem carregado em silêncio há tempo, escreve aqui nos comentários. Não precisa ser longo. Pode ser só uma palavra. Eu leio. Agora é preciso dizer algo que pode ser mal interpretado se você não ouvir com cuidado. Nem toda solidão depois dos 60 é obra de Deus. Existe a solidão que Deus produz. E existe a solidão que o homem produz com pecado acumulado, com orgulho endurecido, com feridas não tratadas, que foram afastando as pessoas uma por uma, enquanto a pessoa dizia que as outras eram o problema. A distinção entre as duas não é óbvia. E confundi-las pode levar a dois erros igualmente sérios. O primeiro é interpretar como obra divina o que é consequência de pecado não confessado. E aí, a pessoa fica passiva quando deveria se arrepender. O segundo é interpretar como consequência de falha o que é obra cirúrgica de Deus. E aí a pessoa tenta reparar o que não precisa ser reparado e perde a lição da estação. Como discernir? A Escritura oferece uma chave em Hebreus 12. O texto fala da disciplina de Deus. Paideia, no grego, a mesma palavra usada para educação de filhos na cultura helenística. O Senhor disciplina aquele que ama e açoita a todo aquele que recebe como filho. E logo depois, nenhuma disciplina no momento em que é aplicada parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Depois, porém, produz fruto apaziguador de justiça nos que por ela foram exercitados. O critério é o fruto. A solidão que Deus produz eventualmente gera maior intimidade com Ele, maior clareza sobre o que é essencial, maior capacidade de amar sem dependência, maior discernimento sobre vínculos. Pode doer por anos, mas o fruto é paz. Não paz de superfície, a paz que Paulo chama de que excede todo o entendimento. A solidão que é consequência de pecado produz amargura, vitimismo crescente, narrativas onde o eu nunca é responsável, afastamento de Deus mais que aproximação. Examine, não de um lugar de condenação, mas de honestidade cirúrgica. Quando as pessoas foram embora, você buscou Deus com mais intensidade ou com mais ressentimento? Quando o silêncio chegou, você usou esse espaço para ouvir ou para ruminar?
O que esta estação está produzindo em você? A pergunta não é sobre os outros, é sobre o que está crescendo dentro de você no solo desta solidão. Há um personagem em Números 12 que não entra em quase nenhuma pregação sobre isolamento, mas que pertence a essa conversa. Miriam, a irmã de Moisés. Miriam era profetisa, liderança reconhecida, mulher que liderou o cântico de Êxodo 15 depois da travessia do mar. Mas em Números 12, ela fala contra Moisés, primeiro por causa da esposa etíope, mas a queixa real estava debaixo. Porventura não falou o Senhor também por nós? Ciúme espiritual, competição disfarçada de preocupação teológica, e Deus age. Miriam fica leprosa. Por 7 dias, ela é posta fora do acampamento, isolada, sozinha, enquanto Israel inteiro espera sem mover-se até que ela seja restaurada. 7 dias. O texto não diz o que aconteceu naqueles 7 dias no interior de Miriam, mas quando ela volta, não há mais registro de nenhuma rebelião sua. A solidão forçada fez o que a comunidade não conseguiu fazer. Tratou o que estava errado por dentro. Isso não é julgamento de Miriam, é observação de método. Às vezes, a retirada do ambiente relacional é o único tratamento possível para o que a convivência continuaria mascarando. E Deus, que é Pai, e não apenas Senhor, usa o isolamento como enfermaria quando a alma está doente de algo que o barulho social não deixa sarar. A questão que essa história levanta é desconfortável, mas é honesta. Existe algo em você que a companhia constante tem mascarado? Um ressentimento que você não teria que nomear enquanto havia distração suficiente? Uma comparação espiritual que você alimentava em silêncio, um ciúme disfarçado de discernimento, uma competição que você chamava de zelo? O isolamento que você está vivendo pode estar criando a condição para que isso suba à superfície. Não para te condenar, mas para que seja tratado. Voltemos a um texto que a maioria conhece na superfície e que poucos habitaram com profundidade. O chamado de Abraão em Gênesis 12. Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai. 3 separações enumeradas em ordem crescente de dificuldade. Terra, clã, família imediata. Cada uma delas é um nível mais íntimo de identidade. A terra é onde você está. O clã é de onde você vem. A casa do pai é quem você é. Deus não pede que Abraão mude de opinião sobre algumas coisas. Pede que ele deixe para trás as 3 camadas que constituem a identidade de um homem na cultura semítica. Sem elas, Abraão não tem mais onde se situar no mundo. Não tem endereço social. Não tem genealogia ativa, não tem rede de proteção familiar. E é exatamente aí, nessa vulnerabilidade estrutural, que Deus diz: farei de ti uma grande nação. A promessa não vem antes do esvaziamento, vem depois. Ou melhor, vem junto com a exigência da partida, como se Deus soubesse que o destino prometido não cabia dentro da estrutura existente. Abraão tinha 75 anos quando recebeu este chamado. 75. A Escritura não deixa isso passar em branco. Ela registra a idade como parte da teologia. Porque quando você tem 75 anos, deixar para trás terra, clã e família não é aventura de jovem. É obediência de quem já tem história suficiente para saber o que está custando. O que você está sendo chamado a deixar agora, não geograficamente, mas relacionalmente, emocionalmente, identitariamente, pode parecer tarde demais. Pode parecer que a estação de mudança já passou. Abraão tinha 75. Moisés tinha 80 quando voltou ao Egito. A Escritura parece ter um certo prazer em mostrar que as obras mais definidoras da fé frequentemente começam quando o mundo humano diria que já passou da hora. E há um detalhe no texto de Gênesis 12 que normalmente escapa. Abraão saiu como o Senhor lhe havia ordenado e Ló foi com ele. Ló, o sobrinho.
Abraão não saiu completamente sozinho, mas Ló não era o que ficou, era o que foi junto. E ao longo da narrativa, Ló vai progressivamente se separando. Primeiro a separação geográfica no capítulo 13, depois Ló em Sodoma, depois o resgate, depois a destruição. Ló não era o companheiro de destino de Abraão, era alguém que foi junto por um trecho e que seguiu o seu próprio caminho. Você pode ter pessoas assim na sua vida agora, que vieram junto por um trecho significativo, com quem você viveu coisas reais, que têm valor genuíno, mas que não são companheiras do que Deus está construindo agora. A separação delas não é traição nem fracasso. É o caminho natural de duas histórias que caminham juntas por um tempo e depois cada uma segue o seu chamado específico. A pergunta difícil é esta: você tem conseguido distinguir entre quem é Ló, que vai junto e depois naturalmente segue outro caminho, e quem deveria estar nesta estação com você, mas você afastou com o seu próprio comportamento? Porque a resposta a essas duas coisas é completamente diferente. Uma pede aceitação, a outra pede arrependimento. Depois dos 60, a clareza entre essas duas categorias costuma aumentar, mas só para quem está disposto a olhar com honestidade. Quem prefere narrativas simples vai continuar chamando tudo de abandono, quando parte do que aconteceu foi o resultado de sementes que o próprio coração plantou. Existe um dado arqueológico fascinante sobre a cidade de Ur, de onde Abraão saiu. Era uma das cidades mais sofisticadas do mundo antigo. Tinha esgoto subterrâneo, escribas, comércio, arquitetura monumental. Sair de Ur não era sair da pobreza, era sair da civilização conhecida para o deserto. Abraão não foi chamado a subir de vida. Foi chamado a sair do conforto estabelecido para a promessa ainda não visível. O que Deus pede às vezes não é que você melhore a sua situação. É que você deixe uma situação que vista de fora parecia boa, mas que por dentro estava te impedindo de chegar onde Ele quer te levar. Me diz de onde você está me ouvindo, sua cidade, seu estado, seu país. Quero saber de onde esta palavra está chegando hoje. Há uma carta que Paulo escreveu de dentro de uma prisão, não de um retiro espiritual, não de um período de meditação voluntária, de uma cela, com correntes, aguardando julgamento. A carta é Filipenses. E o que sai de dentro daquele confinamento forçado é um dos documentos de alegria mais densos de toda a literatura cristã. Aprendi a contentar-me em qualquer estado em que me encontre. Filipenses 4:11. A palavra grega para aprendi é hematon, e ela é importante. Não é recebi como dom, não é sempre tive. É aprendizado por processo, por repetição, por experiência de privação seguida de abundância e de abundância seguida de privação. Paulo está dizendo que o contentamento não é personalidade, é disciplina adquirida ao longo de estações. Mas o que é menos comentado é o contexto imediato da carta. Paulo menciona Epafrodito, um companheiro que foi enviado pelos filipenses para servir a Paulo na prisão, que adoeceu gravemente durante essa missão, que quase morreu, e que Paulo está mandando de volta aos filipenses com urgência, não só para tranquilizá-los, mas porque sente que a presença de Epafrodito em Filipos vai beneficiar a comunidade mais do que a sua permanência ao lado de Paulo. Pense no que isso significa. Paulo está na prisão, tendo aprendido a se contentar com pouco, e ainda assim, abre mão da única companhia que tem por causa do bem de outros. Ele não se apega ao que veio servir. Ele solta. Com gratidão, com honra, tende-o em alta conta, mas solta. Depois dos 60, uma das marcas de uma alma que amadureceu espiritualmente é essa capacidade de soltar as companhias que vieram servir a uma estação sem amarrá-las à próxima. Quem tenta segurar o que a providência está movendo não está sendo leal, está sendo um obstáculo, tanto para o outro quanto para si mesmo.
A generosidade de Paulo com Epafrodito não era indiferença, era maturidade afetiva. Ele amava o suficiente para não aprisionar. E o que fica com Paulo? O ensinamento diz que o que aprendeu é suficiente. Não é uma afirmação de que a solidão é boa. É uma afirmação de que Deus, que é o mesmo em todas as estações, é suficiente em todas as estações. Isso é diferente de resignação. Resignação diz, não tenho escolha, então aceito. O contentamento de Paulo diz, fui testado o suficiente para saber que em qualquer condição Deus opera, e isso é mais do que qualquer companhia humana pode garantir. Você está depois dos 60. As companhias do passado foram sendo redistribuídas pela providência. Algumas morreram, algumas seguiram outros caminhos, algumas foram removidas por razões que você ainda não entende completamente. E a questão que Paulo coloca, que Asaf colocou, que Jó colocou, cada um em sua linguagem, é se o que sobrou é suficiente. Não no sentido emocional de se você está satisfeito, no sentido teológico de se Deus é suficiente quando o que você tinha além dele já não está mais. Existe algo que as Escrituras fazem consistentemente quando tratam de pessoas que entraram em estações de isolamento. Elas mostram o que aquelas pessoas fizeram com o silêncio. Elias, sob a toca do deserto, pediu para morrer, e Deus não o repreendeu por isso. Deus o alimentou e lhe deu instrução para continuar. O silêncio de Elias não foi desperdiçado. Foi o momento em que a voz mansa e delgada pôde ser ouvida, porque todo o resto havia parado. João, o discípulo amado, foi exilado em Patmos, e foi lá, no isolamento forçado, que recebeu o Apocalipse. O maior registro de visão profética do Novo Testamento não aconteceu no meio de uma comunidade vibrante. Aconteceu na ilha do exílio. O que você está fazendo com o silêncio que esta estação te deu? Está reclamando da ilha ou ouvindo o que só pode ser ouvido nela? Examine sua alma com cuidado aqui. Não vá rápido, porque há pessoas que chegam à solidão da maturidade e usam esse tempo para afiar ressentimentos, para revisar mentalmente todas as injustiças que sofreram, para construir narrativas de vitimização cada vez mais elaboradas. E há pessoas que chegam ao mesmo lugar e no silêncio finalmente param de correr e encontram Deus de um jeito que nunca haviam encontrado enquanto havia barulho suficiente para se distrair dele. A diferença entre essas duas pessoas não é circunstância, é escolha. Uma escolha que você pode fazer agora, neste momento, independentemente de quanto tempo passou desperdiçando o silêncio. Existe um versículo em Isaías 43 que é citado com frequência, mas raramente habitado com profundidade. Eis que faço uma coisa nova, está a ponto de surgir. Não a percebeis vós? Eis que abro um caminho no deserto e rios no lugar seco. O contexto importa aqui. Deus está falando com um povo que está em cativeiro na Babilônia, não em férias, em cativeiro. Deportados, longe de casa, longe do templo, longe da rede de relações que constituía a sua identidade como povo. E nessa condição, não depois dela, não na promessa da saída, mas nela, Deus diz, estou fazendo algo novo. O deserto é o cenário da obra, não o obstáculo para ela. O caminho é aberto no deserto, não antes de entrar nele. Os rios surgem no lugar seco, não no lugar onde já havia água. A lógica da providência de Deus frequentemente inverte a lógica do gerenciamento humano de vida. O gerenciamento humano diz, primeiro, melhoro as condições, depois, ajo. A providência de Deus diz, é nas condições piores que a minha obra mais visível se manifesta, porque nelas ninguém pode atribuir o resultado a outro agente. Você está depois dos 60, com menos pessoas ao redor do que tinha, com uma vida que foi simplificando de formas que você não escolheu. E a palavra que Deus traz para dentro dessa configuração não é aguente mais um pouco até melhorar. É estou fazendo algo novo aqui. Você percebe?
A pergunta não é retórica. Deus literalmente pergunta: não percebeis vós? É uma interpelação. Ele quer que você preste atenção ao que está emergindo no deserto, não apenas ao deserto. Há algo se formando no silêncio que você nunca poderia ter visto enquanto havia barulho. Há uma clareza nascendo na redução que a abundância relacional não permitia. Há uma profundidade se estabelecendo que a superficialidade das relações convenientes cobria. O que está nascendo no deserto da sua vida agora pode ser um ministério que nunca teria espaço antes, porque havia compromissos demais, obrigações sociais demais, expectativas de grupo demais para que aquilo emergisse. Pode ser uma palavra que Deus quer que você passe para frente, para filhos, para netos, para uma geração que precisa de avós que tenham atravessado o fogo e chegado do outro lado sem soltar a mão de Deus. Pode ser uma intercessão mais profunda, porque a energia que antes ia para a manutenção de relações agora pode ir para o altar. O profeta Habacuque escreveu da torre de vigia, sentado sozinho, aguardando a resposta de Deus depois de fazer perguntas que ninguém ao seu redor estava fazendo. A torre de vigia não é lugar de comunidade, é lugar de espera solitária, de atenção aguçada, de olhos voltados para o horizonte enquanto todos dormem. E é de lá, dessa posição solitária, que a visão maior é recebida. A visão espera o tempo determinado, apressa-se para o fim e não falhará. Se tardar, espera por ela, porque certamente virá. Não tardará. Habacuque 2:3. Existe algo que a solidão da maturidade faz, que a comunidade jovem não consegue fazer. Ela aprofunda a capacidade de esperar, de aguardar sem ansiedade, de manter os olhos no horizonte sem precisar de validação imediata. Os jovens precisam de velocidade, de feedback rápido, de resultado visível, de aprovação constante. Quem passou pelos 60, 70 anos e ainda está firme na fé, ainda está na torre de vigia, ainda tem os olhos no horizonte, carrega uma autoridade espiritual que não é transferível por ensino, é transferida pela presença, pelo testemunho da vida vivida. O problema é que muitos que estão nessa estação não reconhecem o valor do que carregam. Acham que ficaram para trás porque o mundo passou rápido. Confundem a saída de cena social com perda de relevância. Mas a Escritura tem uma teologia consistente do ancião que não é sobre aposentadoria, é sobre transmissão. Moisés, no final dos 40 anos no deserto, não estava desgastado demais para ser usado. Estava formado o suficiente. João escreveu suas cartas pastorais mais profundas quando era o mais velho dos apóstolos. Paulo escreveu Timóteo e Tito, os textos de maior peso para a construção da igreja, de dentro de uma prisão, velho, esperando a morte. A sua estação de solidão não é o final da sua história. Pode ser o prólogo do que vai durar além de você. Voltemos à pergunta que abriu esta pregação. O que Deus está fazendo na sua vida agora? Percorra o caminho que percorremos juntos. Jó, que perdeu tudo e encontrou Deus de um modo que o círculo de prosperidade nunca teria permitido. Naamã, que desceu ao Jordão desprezado e saiu com a pele renovada. Asaf, que quase caiu na comparação, mas encontrou no santuário a perspectiva que a comunidade dos prósperos havia obscurecido. Miriam, que 7 dias fora do acampamento, tratou o que décadas de liderança haviam encoberto. Abraão, 75 anos, deixando para trás as 3 camadas da identidade construída para caminhar em direção à promessa ainda não visível. Paulo, soltando Epafrodito com gratidão, permanecendo na prisão com contentamento, afirmando que o aprendizado da suficiência de Deus era o maior capital que possuía. Habacuque, na torre de vigia, esperando sozinho a visão que o mundo dormia. Nenhum deles escolheu o isolamento, nenhum deles o chamou de bom enquanto doía.
Mas cada um, ao atravessá-lo com honestidade, sem a falsidade religiosa de fingir que estava tudo bem, sem o vitimismo de transformar a dor em identidade, encontrou do outro lado algo que não é explicável apenas como resultado humano. Encontrou a obra de Deus, que opera melhor quando os obstáculos relacionais que nos impedem de precisar dele foram removidos. Você está ficando sozinho depois dos 60. E a leitura que a Escritura oferece não é nem a do otimismo barato, vai ficar tudo bem logo, nem a da resignação triste, é assim mesmo quando se envelhece. A leitura que a Escritura oferece é esta: Deus está limpando o que não pode ir com você para o próximo nível. Está removendo o que ocupava o espaço que precisava ser de intimidade com Ele. Está preparando o terreno para uma obra que não cabe na vida lotada que você tinha antes. Mas essa leitura exige da sua parte uma honestidade que vai custar alguma coisa. Exige que você pare de chamar de abandono o que pode ser consagração. Exige que você pare de chamar de fracasso relacional o que pode ser limpeza providencial. Exige que você examine, com olhos abertos, sem autocomiseração e sem autojustificação, se o que está ficando sozinho é a pessoa que Deus escolheu para uma obra nova, ou se é a pessoa que o seu próprio comportamento afastou dos que queriam estar perto. Essas duas possibilidades não se excluem, podem coexistir. E a sabedoria está em distingui-las com o auxílio do Espírito Santo, não com a narrativa que você já construiu para se proteger. O exame começa aqui, não amanhã, não quando você se sentir melhor. Agora, pergunte a Deus com a Escritura aberta, sem a pressa de receber uma resposta que confirme o que você já pensa. Senhor, o que tu retiraste da minha vida que eu ainda estou chamando de perda? E o que tu estás construindo no espaço que ficou que eu ainda não me permiti enxergar? Deixa essa oração pousar. Não encha o silêncio com a sua própria interpretação antes que ele responda. E quando a resposta começar a chegar, e ela vem porque ele é fiel, talvez você descubra que a solidão desta estação não foi o começo do fim, foi o fim do começo. O fim de uma vida construída para ser aprovada pelos outros e o começo de uma vida construída para ser habitada por Ele. Existe uma palavra que Paulo usa em Romanos 8:28 que não é traduzida com toda a sua força na maioria das versões. Sinergei, do qual vem a nossa palavra sinergia. Deus faz as coisas trabalharem juntas, as boas e as dolorosas, as escolhidas e as sofridas, as construídas e as perdidas, para produzir um resultado que só é visível quando você recua o suficiente para ver a composição inteira, não apenas o fragmento que está doendo agora. Você está em um fragmento, não vê a composição inteira. E tudo bem. A fé não exige que você veja o quadro completo. Exige que você confie no artista enquanto o quadro está sendo feito. Existe uma pessoa específica que precisa ouvir exatamente isso que foi dito aqui. Alguém que está interpretando a solidão desta estação como sinal de que Deus a esqueceu. Você já sabe quem é. Envia este vídeo agora, não amanhã. Agora. Porque às vezes a palavra certa no momento certo é o que se mantém entre alguém e o desespero. E para você que chegou até aqui, o versículo com que fecho esta pregação não é de conforto fácil, é de profundidade real. Isaías 43:2. Quando passares pelas águas, eu serei contigo, e pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te abrasará. Não diz que você não vai passar pelas águas. Não diz que o fogo não vai vir. Diz que nessa passagem, nessa solidão, nessa limpeza, nessa estação de redução, eu serei contigo. A mão que segurou Abraão na saída de Ur, a mão que segurou Asaf no desespero do santuário, a mão que segurou Paulo na prisão de Roma.
Essa mesma mão está sobre você agora, e ela não é a mão de alguém que te deixou sozinho, é a mão do único que tem autoridade sobre cada estação da sua vida e que, em todas elas, demonstrou que não solta. Você não está ficando sozinho porque foi abandonado. Você está sendo preparado porque é amado.